Fala galera, tudo bem? Aqui mais um vídeo para o canal Vitamina. Hoje eu tenho um privilégio de receber professor e empresário Neto, muito conhecido na nossa cidade. Vai ser um bate-papo rápido, como eu sempre falo com vocês. E quem conhece Neto sabe que para chamar Neto, inclusive diretor, pode colocar o aleluia, viu? Aleluia, aleluia, aleluia. A dificuldade que foi para trazer Neto, é um prazer, a amizade que nós temos também de muitos anos, que eu estou na instituição Prisma aqui. Então é uma prosa, você que vai mandar, eu só vou nortear a ideia, beleza, Neto? Vamos lá brincar um pouco. Quem é Neto? Primeiro, é um prazer, obrigado pelo convite. No início teve uma resistênciazinha. Um pouquinho, né, Neto? Mas é um prazer estar falando com você e vamos ver o que aproveita desse papo. Negócio, né? Bom, eu sou natural aqui de Montes Claros, né? Minha família toda é de Montes Claros. A vida estudantil foi praticamente em duas escolas, o Colégio São Norberto, onde eu fiz o Fundamental 1, e o Colégio Marista, onde eu estudei até o primeiro ano científico, que hoje é o primeiro do ensino médio. Foi uma época, vamos falar mais da minha fase de início de ensino médio, que foi no Colégio Marista, foi na década de 70, ali por volta de 77, 78, onde instalou aqui em Montes Claros algumas indústrias importantes para Montes Claros e para a região. Uma delas foi a Transit, a Peugeot, a Biobras. Na Transit, que era uma fábrica de transistor, se não me engano era a única na América Latina, né? Lá tinha muitos engenheiros eletrônicos principalmente, e por questão de relacionamento de família eu conheci alguns que trabalhavam na Transit. E entusiasmei com a eletrônica, embora não conhecia a eletrônica. Talvez o encanto foi mais pelo nome, né? Pelo nome, eletrônica. Né? Principalmente há 40 exatamente. anos, né? Influências familiares, aí fiquei com aquele negócio de eletrônica na cabeça. E com a instalação dessa indústria, o Colégio Marista, na época, ele criou os cursos técnicos, técnico de eletrônica, e na época chamava laboratório. Então o aluno, quando ia para o ensino médio, que na época era o científico, ele optava fazer eletrônica ou laboratório. Eu optei pela eletrônica, por essa influência de conhecidos lá da Transit, né? Então iniciei o curso de eletrônica lá no Colégio Marista, e por influência de familiares e primos que estudaram fora de Montes Claros, na época as coisas não eram tão fáceis assim de deslocamento, e aí sugeriram que eu fosse terminar o curso em Santa Rita do Sapucaí ou Itajubá. Inclusive hoje Santa Rita do Sapucaí é conhecido como Vale do Silício, né? Referência nessa área, mas por escolha de cidade eu fui para Itajubá. Você foi para terminar o curso técnico? Terminar o curso técnico. Na época, realmente eram as escolas famosas. Em Santa Rita do Sapucaí é Inatel, né? Mas tinha o curso técnico de eletrônica, e Inatel era o curso superior. Certo. E em Itajubá tinha a EFEI, mas tinha um curso técnico de eletrônica bem interessante lá também. Então o que valeu a escolha aí foi a cidade, né? Meus familiares gostaram mais de Itajubá do que Santa Rita, eu fui para Itajubá. Uma das coisas assim que nós percebemos, nós dois trabalhamos com a área de pré-vestibulares, e assim, a grande preocupação hoje é profissional. Qual é a sua formação, Neto? Então, a minha formação, até gostaria de falar essa questão de Itajubá, como é que aconteceu, como é que eu escolhi. Eu acho que isso aí o que moveu essa conversa com você é exatamente para mostrar para o aluno que você pode mudar de rumos e cair numa coisa que você vai fazer bem. Com certeza. Né? Porque tem muitos que ficam com essa escolha, o que vai fazer, é muito difícil, até mesmo porque na idade a gente não tem uma certa maturidade. Então é muito preocupante para o aluno, para os pais, porque é muito novo você fazer uma escolha de uma profissão. Então, no meu caso, hoje eu exerço uma profissão que não foi a que eu escolhi lá no início. Eu sou professor por circunstâncias, né? Sendo professor, proporcionou a questão de empreender, né? E empreender é interessante demais, você ajuda a sociedade, tem os seus problemas com todos os negócios, mas enfim, vamos voltar lá na formação. Então, fui para Itajubá, terminar o curso técnico de eletrônica, e o que ocorreu? Eu passei a não gostar do curso. Uma coisa curiosa, né? Passei a não ter tanto entusiasmo com o curso, mas eu fui fazendo. E quando chegou no terceiro ano, falei, então vou formar para não, tipo assim, não perder o tempo, né? Não deixar... Já tô, né? Pelo menos um diploma. Não sei, assim, isso aí, fazer essa escolha que eu fiz na época, embora não me atrapalhou, não sei se é o mais correto. Era muito novo, tinha uns 16, 17 anos. Aí o que ocorreu? No terceiro ano, como eu vi que eu ia tentar uma outra coisa, não era mais a eletrônica, embora lá na cidade
universidade tenha referência, né? Que na época era EFEI, hoje é Unifei, né? Virou universidade. Na época era a única escola de engenharia do país que tinha só 2 cursos, era engenharia mecânica e elétrica. Então, no terceiro ano, que era o último ano, era um curso de 3 anos, eu fazia o curso técnico no período, noturno, e de manhã eu comecei a fazer o pré-vestibular. Na época eu estudei o pré-vestibular ângulo, né? E aí o que ocorreu? Quando você faz um curso técnico, tem algumas matérias ou partes de matérias que você não vê, em detrimento das matérias técnicas, né? E eu tive excelentes professores de física. Eu sempre gostei da área de exatas, matemática, física. E aí eu tive uns professores de física no pré-vestibular com um perfil totalmente diferente daqueles que eu tive no curso técnico. Não eram melhores, eram perfis diferentes. E aí encantei não só com a matéria, que eu já conhecia um pouco, mas os próprios professores. Os caras eram craques demais. Assim, uma didática espetacular e, enfim, eu falei, não, é aí que eu vou. Mas eu escolhi, assim, não ser professor. Escolhi, assim, a física. E aí foi quando eu fiz a opção de fazer o curso de física. Você terminou o técnico? Terminei o técnico, formei. Então, por formação, eu sou técnico eletrônico. Apesar de que eu talvez nunca fiz muita coisa na área. Se tiver televisão dando problema, né? Também mexe. Talvez eu não consiga resolver, né? Inclusive, na minha época era válvula, né? Isso, é verdade, válvula. Mas, enfim, foi muito importante, embora eu não exercia a profissão, mas certamente me ajudou bastante. Aí eu escolhi o curso de física e nas escolhas de tentar vestibular, eu tentei no Rio de Janeiro, tentei em São Paulo e consegui passar na Universidade de Taubaté. No Rio eu passei numa faculdade chamada Pedro II. Era muito novo, então fui para Taubaté, uma cidade do interior de São Paulo, onde tem a Unital, a Universidade de Taubaté. Curiosamente é uma universidade municipal, curioso isso aí, eu não sei se tem outra municipal, né? E eu fiz o curso bacharelado de Física. E aí teve toda uma história. Nesse curso, meus professores, boa parte eram pesquisadores do INPE, né, o famoso INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais. Hoje eles falam, na época era Instituto de Pesquisas Espaciais, hoje é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Que é muito conhecido, está aí na mídia, problema do governo aí, na época, né? Não tinha essa área que fazia sensoriamento remoto para fazer levantamento de dados e tudo. Então eu fiz estágio lá através dos meus professores, boa parte dos professores eram pesquisadores do INPE. Eu muito empolgado em ser pesquisador e tal. Eu enchi tanto o saco dos caras, desculpa aí a expressão, eles me arrumaram um estágio lá. Eu fiz 2 anos de estágio no INPE e isso que me abriu portas, né? Conheci pessoas aí lá no INPE. Fisicamente, ele é anexo ao CTA, que é Centro Tecnológico da Aeronáutica. E aí eu conheci muita gente lá do CTA, lá do ITA, enfim. E ali eu comecei a conhecer as pessoas do ramo de pesquisa espacial. Eu fiz estágio durante 2 anos lá no INPE na parte de astrofísica. Eu fiz o curso de física, mas foi o bacharelado pensando em ir para a área de pesquisa. Em nenhum momento professorado? Em nenhum momento professor. Nunca passou pela minha cabeça a questão de dar aula, de ser professor. Então eu fiz o curso de física porque encantei com a física e influenciado por professores de física. Fiz com o intuito da área de pesquisa, fazer um mestrado, doutorado, ir para o Instituto de Pesquisa. Eu já estava dentro do Instituto de Pesquisa, que é o INPE, né? Espetáculo. Hoje eu ainda tenho contato, tenho amigos lá, porque eu trabalhei lá no CTA há muito tempo. Lá no CTA eu era pesquisador júnior, né? Ah, tá. Eu trabalhei chega lá. Até o sênior, exatamente. Né? Processo. Né? Então, foi esse processo. Uma parte da história é essa aí. Tudo isso você passou sozinho? Sim, eu saí de Montes Claros, fui morar só em Itajubá. Meu pai tinha condições, lógico que dava todo o apoio logístico e tal, mas eu fui sozinho. Uma coisa assim, meio que até nem faz parte do meu perfil, não. Tive a felicidade de, em Itajubá, encontrar pessoas boas que me acolheram. Morei em república, sempre morei com gente boa, gente que tinha o meu perfil mesmo. Em Itajubá eu morei todo o tempo numa república só e em Taubaté também a mesma coisa. Em Taubaté eu morei com a turma de Novo Horizonte, Araçatuba, Birigui, sabe? Birigui, já Então assim, e morei, foi uma turma do início ao fim na mesma república, mas fui só e deu tudo muito certo. Eu fui muito feliz nesse sentido, inclusive eu tenho uma filha que estuda fora e quando ela
me surpreendeu, que era muito tímido e tal, e quando ela me surpreendeu falando que queria morar fora para fazer o curso que ela escolheu, eu, assim, você fica com o coração apertado, que a filha vai, ela era muito nova quando saiu, mas eu não tive dúvida de deixar, porque é uma experiência de vida e que agrega muito para a pessoa, né? Galera, ó, tudo que nós comentamos e a gente troca ideia em sala de aula. Primeiro, as boas relações que Neto teve para, né, ser incluído isso no mercado, né, Neto? Então, Muito importante. só te interrompendo. Isso, pode, na hora. Você que vai fazer uma faculdade, né? Muitas coisas podem abrir portas, mas eu diria, igual você falou, o relacionamento, isso começa na própria faculdade, na vida, você tem que ter relacionamento, né? E os estágios, porque ali você vai ter um contato com a prática, você vai ver se é o que você queria de fato e vai abrir portas. Para mim, o que abriu portas, ainda tem um caminho para a gente chegar aqui no Prisma, mas foram os estágios. Eu trabalho com os meninos em sala de aula, ó. Bons relacionamentos, muita profissão vai te encontrar, você não vai encontrar, Exatamente. Na verdade. E principalmente, viver a profissão no mundo prático, ou seja, estagiar. Exatamente. Sem estagiar, você não vai sentir se é o que você quer ou não quer para a vida profissional. Humildade, vai fazer um estágio, né? Aprender, né? Aprender. E também buscar as coisas, né? Nada vem assim gratuitamente. Então, tudo, eu sou aquela filosofia que o resultado é do dizer aí do jovem, ralação. Trabalho. Né? Coloca trabalho, sempre os tá certo? É muita transpiração. Isso em tudo. E graças a Deus eu vejo assim que fui num caminho interessante, escolhi uma coisa lá no ensino médio, fui para uma outra no ensino superior e sempre buscando se você está fazendo a escolha certa. Eu percebi que não era eletrônica, então fui para um outro ramo. Aí fui para física e deu muito certo, eu fiz estágio numa área, mas posteriormente aí eu tive a oportunidade de trabalhar em outra. E onde eu trabalhei, que foi lá no CTA, a gente fala ITA, o pessoal conhece mais o ITA, né? Quem que não conhece o ITA? Mas o ITA é um dos institutos dentro do CTA. Eu trabalhei no instituto dentro do CTA, que era o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço. Trabalhei lá 8 anos e esse trabalho foi em função de conhecimento da época de estágio. Surgiu uma vaga e aí você faz uma seleção com currículo, com histórico, e aí eu fui contratado lá no IAE para trabalhar na área de dinâmica de voo, onde desenvolvia e desenvolve os foguetes brasileiros. Seu mestrado, na inclusive, época, meu mestrado, eu já trabalhava na área, né, no projeto do VLS, Veículo Lançador de Satélite Brasileiro, projeto interessantíssimo que infelizmente não foi à frente, perdeu força, perdeu verba, é um projeto caro, mas que era muito importante para o país. Hoje eu tenho contato lá, eu ainda vou 3 vezes, né, ao ano lá em São José dos Campos e sempre vou lá no CTA, meus amigos estão lá. Então, nesse processo, eu passei de vestibular em 80, me formei em 83, fui trabalhar lá no CTA em 86. E lá o trabalho que eu fazia era analisar a separação de estágio de foguete. Qual o momento que deveria separar, dimensionar dispositivos para separação de estágio. É até bom para o aluno. Tudo isso, analisar a separação de estágio de foguete, qual é o momento, que dispositivo você tem de utilizar, dimensionar dispositivos, leis de Newton, que eles estudam no ensino médio. Acho que não serve, força né, resultante igual a massa vezes a aceleração, gente. É certo? Colocar fórmula, então, para né, matar. é evidente que tem, né, várias coisas e fazia também numericamente, né? Não é analiticamente igual a gente faz. E aí um trabalho espetacular, um pessoal jovem, todo mundo querendo ser pesquisador, tinha dinheiro, né? Era um projeto da aeronáutica brasileira e o foguete, ele saiu. Infelizmente, né? Eu perdi colegas lá naquela... Um acidente, né? De Alcântara, lá na base de Alcântara. Teve amigos que estavam lá. Eu nunca fui em Alcântara, porque minha área era essa área de dinâmica, então quem ia mais em Alcântara era o pessoal de montagem, o pessoal da mecânica, enfim. Mas aí, trabalhando nesse projeto, e quem trabalhava nesse projeto tinha oportunidade de fazer o mestrado no ITA. Teoricamente, é a escola que tinha de fornecer mão de obra para esses institutos lá dentro. Mas eu fiz o mestrado no ITA, nessa área de dinâmica de voo. Eu não posso deixar de esquecer de falar dessas pessoas, que as pessoas importantes no seu processo. O meu co-orientador da tese era um doutor da Embraer, era um cara formado no ITA. Lá no ITA eu o conheci, mas ele ainda trabalha na Embraer até hoje. Paulo Tadeu Lourenção. Esse cara foi fundamental, né, no meu trabalho de tese de mestrado.
era engenheiro da Embraer. Hoje tem um ex-aluno, Daniel, que é irmã de uma aluna aqui do Prisma, que trabalha na Embraer hoje e legal. trabalha com o Lourenção, que foi o meu orientador de tese lá em São José dos Campos. A minha tese de mestrado foi a análise da separação do satélite brasileiro, né? Então o título da minha tese de mestrado eu acho que é quase uma tese, né? O título é Estabilização por rotação da parte superior do veículo lançador de satélite brasileiro. Na hora que você vai lançar o satélite, né, você tem que dar uma rotação nele para ele estabilizar e lançar. Então eu fazia a análise dinâmica desse negócio, entendeu? Então o mestrado foi nessa área. Certo. Neto, e aí? E o retorno a Montes Claros e o que foi o ser professor? E desde a infância eu fui amigo, convivi com o professor Rui Muniz, já foi prefeito aqui em Montes Claros. Eu sempre tinha contato com ele, questão até mesmo de localização, né, éramos vizinhos. E quando vinha para Montes Claros, moço, vem trazer seu conhecimento para Montes Claros, vamos fazer Montes Claros crescer e tal. Pois é, galera, quem quiser acompanhar aí mais um pouquinho de Neto, né, empresário e professor aqui na nossa cidade, acompanhe no próximo vídeo.